Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O mundo hoje em dia, queridos irmãos, necessita de uma restauração de todas as coisas. E onde é que essa restauração começa? Qual é o início dessa restauração? O mundo hoje precisa de uma liderança segundo Deus. Uma liderança centrada em Cristo, como Cristo lidera. Uma liderança de serviço. E essa liderança começa em casa. Começa nas nossas famílias. Na verdade, o mundo hoje em dia vive com uma turbulência terrível. E, queridos irmãos, é uma benção que nós, hoje em dia, podemos ouvir sermões como estes para aprendermos lições. Mas que benção que é que existe ainda um bocadinho de liberdade, porque o dia está à porta que esta liberdade será retirada de nós, infelizmente, pouco antes da vinda de Cristo. Entretanto, o que se vê é que existe uma crise na liderança, nas famílias, assim como nas nações. Um líder que venha trazer uma certa liderança, por exemplo, em casa, ou na cidade, ou na nação, é acusado e retirado da sua posição. Entretanto, os líderes que vemos a governar, vê-se casos e mais casos e mais casos de escândalos de governo e de corrupção. Irmãos, vejam aqui em Mateus 24, 34. Está a falar Jesus Cristo aqui, a falar dos fariseus, mas diz aqui em Mateus 23, 34. Diz assim: por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Os verdadeiros cristãos, aliás, cristãos, mas particularmente os verdadeiros cristãos, vão ser perseguidos. Não é nada alegre de estar a mencionar isto. O povo de Deus tem sofrido perseguição. Leiam, por exemplo, Hebreus capítulo 11, para ver vários exemplos da perseguição dos verdadeiros serventes de Deus. Queridos irmãos, o mundo precisa de liderança segundo Deus. Esta liderança tem que começar em você e em mim. Tem que começar no verdadeiro cristão. E começa na sua casa, na minha casa, na sua família e na nossa família. Começa no relacionamento entre o marido e a esposa. Começa no relacionamento entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha, entre os irmãos. Queridos irmãos, o que se passa hoje em dia é que o mundo está enganado. A besta e o falso profeta que virão vão ainda enganar mais. Vai haver 2 testemunhas, podem ler Apocalipse 11, versículo 7, e a besta e o falso profeta as matarão. Porque Satanás odeia a igreja mais do que nada. Odeia a igreja completamente. E Satanás vai atacar a igreja.
Vejam aqui em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Começando a ler o versículo 9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, aquele que engana todo o mundo. Sim, e foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Satanás é o acusador, é o enganador de nós. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas nós, diz aqui, continuando no versículo 11, eles, pois, nós, vencemos o diabo. Como? Por 3 coisas. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e em terceiro lugar, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Tiveram a coragem de fazer o que deviam de fazer. Queridos irmãos, nós somos gratos hoje em dia por termos paz na Igreja de Deus. Mas precisamos estar alertos, porque o dia virá que Satanás vai causar mais problemas. Infelizmente, ele causa sempre problemas no mundo e contra a Igreja de Deus. Mas o ponto que eu quero sublinhar hoje é que a liderança deste mundo não vai estar pronta para quando Jesus Cristo vier para reinar na terra. Mas Jesus Cristo, quando vier para reinar na terra, vai precisar de líderes, de uma liderança. E nós temos que estar prontos para cumprir essa responsabilidade de liderança no mundo da manhã. Queridos irmãos, as notícias à volta do mundo são terríveis. Mas nós vamos precisar da liderança de Elias. A liderança que é profetizada de Elias. Isso é o que nós precisamos de ser. Liderança de Elias. E o que é essa liderança? O que é essa liderança? Lembrem-se que vamos estar prontos para governar com Cristo. Leiam Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Diz assim: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são as verdadeiras palavras de Deus. E depois também leem no versículo 7. Eu li no versículo 9, desculpem. No versículo 7 diz assim: alegremos, exaltemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, se preparou. A esposa se aprontou. Queridos irmãos, nós estamos neste período de nos prepararmos para esta grande responsabilidade. Esse é o ponto importante. Estamos a nos preparar para essa responsabilidade? Claro, irmãos, sabemos que a lei é perfeita, sabemos que a lei é espiritual, sabemos que o salário do pecado é a morte, sabemos que a lei continua, sabemos que os dias santos de Deus representam o plano de Deus, sabemos que Deus é uma família. Sim.
Além disso, sabemos que somos justificados de graça. Somos justificados de graça. Mas isso quer dizer que não nos temos que preparar? Porque diz assim, a noiva se ataviou. Temos uma responsabilidade. Temos algo a fazer. Sim, somos justificados de graça. Mas temos que nos preparar. A pergunta é, irmãos, como é que nos preparamos? Em que área é que precisamos nos preparar? Na área da liderança de Elias. Ora, o livro de Malaquias, que digamos assim é um livro entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento, fala de 5 mensageiros. Então, viremos então para o livro de Malaquias. Irmãos, eu não vou hoje dar um estudo acerca do livro de Malaquias. Estou a falar acerca da liderança de Elias. Mas é importante entender aqui uns pontos básicos acerca do livro de Malaquias. Começa no capítulo 1, que é o primeiro mensageiro. Que é Malaquias ele próprio, porque Malaquias vem da palavra Malak, que é o mensageiro, e ele é a mensagem de Malaquias. Depois, no capítulo 2, está a mensagem dos sacerdotes, ou aos sacerdotes, e o castigo dos que não praticam de uma maneira correta a sua responsabilidade. Mensagem aos sacerdotes. O terceiro mensageiro é no capítulo 3, no versículo 1, que está a falar de João Batista, o mensageiro. O terceiro mensageiro, João Batista. O quarto mensageiro é Jesus Cristo, que começa no capítulo 3, versículo 2, e continua até quase ao fim do capítulo 4. E no quarto capítulo, no versículo 5 e 6, tem o quinto mensageiro, que é o próprio Elias. Mensageiro, digamos assim, de Elias. Que é a nossa responsabilidade. Eu vou explicar isso no momento, que é a liderança de Elias. Vejamos então o que é que diz aqui no versículo 5 e 6, que é a liderança de Elias. Diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, que é representado pela vinda de Cristo e pelas 7 trombetas, o dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Vai haver esta reconciliação na família. A nossa responsabilidade, queridos irmãos, na Igreja de Deus hoje em dia é para desenvolvermos uma reconciliação na família. E por isso temos guias de estudo acerca desse assunto. Por exemplo, o casamento e a família, a dimensão perdida, com várias secções e capítulos demonstrando da Bíblia princípios para ter um bom matrimónio e para ter uma família boa. E além disso, temos outro guia de estudo que é intitulado Fazendo a Vida Dar Certo. Queridos irmãos, estes são, digamos assim, os pontos básicos onde nós temos que nos preparar como líderes, como uma liderança de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Isso é a nossa responsabilidade hoje em dia, queridos irmãos. É a nossa responsabilidade. E isso começa em casa.
marido com a mulher, pais com filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos. E a casa se expande para a igreja, para a sociedade e para as nações. Mas isso virá quando Jesus Cristo vier. Mas agora temos que ser treinados agora nesta liderança de Elias nas nossas famílias, para isso poder ser expandido quando Jesus Cristo vier para o mundo inteiro. Queridos irmãos, a grande promessa a Abraão, pela semente de Abraão, é Jesus Cristo. Jesus Cristo virá para estabelecer a promessa da paz mundial através da família de Abraão, mas para dar benção ao mundo inteiro. Hoje em dia, estes são os dias da nossa responsabilidade de Elias. Deus procura mensageiros. Deus está a procurar mensageiros, líderes, de acordo com Elias. E Deus está a avaliar como você o está a fazer em sua casa. É onde começa. Nós não somos deste mundo, queridos irmãos, mas aonde temos que trabalhar com força é na nossa casa, nas nossas famílias. Jesus Cristo está procurando líderes. E entre os líderes que está à procura, está a ver se você e eu, vamos dizer assim, medir o grau, fazer o gradiente, fazer o que Ele quer que nós façamos como líderes, para aprendermos, para nos ataviarmos, para que a noiva esteja pronta. Queridos irmãos, tal como o João Batista preparou para a primeira vinda de Cristo, nós temos que preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Como sabemos, Jesus Cristo, quando veio, teve uma responsabilidade de sacrifício, de sacrificar. Deu a sua vida, uma liderança de sacrifício. Nós, como homens, precisamos ter uma liderança de sacrifício pelas nossas famílias. Não é ser ditadores. O chefe da família não é um ditador. É um com amor e carinho dá a sua vida pela sua família e pela sua esposa. Vejamos aqui, então, o que Elias foi. Em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. O que é que Elias fez? 1 Reis, capítulo 18. Versículo 19 a 21. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Elias fez uma chamada, um aviso ao povo para se reconciliar com Deus. Para se reconciliar com Deus. O ministério
de Elias foi o ministério de apontar aonde a reconciliação começa, primeiro é com Deus. É o que começa. Um mistério de reconciliação. Vejam o que João Batista disse. Malaquias, o que fez, vê-se aqui em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, foi a responsabilidade que foi dada a ele. Malaquias capítulo 3, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, foi João Batista, que preparará o caminho diante de mim. O que Elias estava a dizer? Estava a dizer ao povo para olharem para Deus. João Batista disse ao povo para olharem para Jesus Cristo, para se arrepender, através do batismo de João Batista, para se arrepender, para andarem no caminho de Jesus Cristo. Diz: preparar o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Virá ao seu templo o Senhor. O Senhor, que é Jesus Cristo, veio, a quem nós buscamos. Ele veio à terra e foi preparado esse caminho pelo João Batista, este terceiro mensageiro de Malaquias, no capítulo 3. Vejam, por exemplo, este mesmo ponto em Marcos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Marcos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Marcos, capítulo 1, versículo 1 e 2. João Batista veio no espírito de Elias para preparar Cristo. Nós, hoje em dia, precisamos de vir também no espírito de Elias para preparar o caminho para Cristo. O João Batista preparou para a primeira vinda. Nós temos que preparar para a sua segunda vinda. Vejamos aqui, Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías e de Malaquias também. Malaquias é esta primeira parte, Isaías na segunda parte. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, agora aqui é Isaías. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Queridos irmãos, essa foi a obra de João Batista. Quer dizer, arrependei-vos. E por isso deu o arrependimento. Introduziu o arrependimento. Mudança, mudar, arrepender, virar o caminho para um caminho correto. João Batista preparou para a primeira vinda de Cristo. Nós devemos estar a preparar para a segunda vinda de Cristo. Veja o que Jesus Cristo disse acerca de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 7 a 15. Mateus 11, versículo 7 a 15. Então, em partindo deles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Nada de valor, digamos assim. Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios dos reis. Por isso não foste ver uma pessoa com roupas finas. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta, que é de quem está escrito: eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, isto foi João Batista, o qual preparará o teu caminho diante de ti. De Malaquias 3, versículo 1, que acabei de ler agora mesmo. Jesus Cristo, ele próprio, disse que o João Batista foi este que preparou
caminho, o mensageiro, tipo de Elias, mas para a primeira vinda, apontando o povo para o arrependimento, para reconciliarem-se com Deus, para ter uma reconciliação com Deus através, inicialmente, do arrependimento. Precisamos nos arrepender. O arrependimento é uma parte importante do batismo. Vejam também em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 15 a 17. Lucas, capítulo 1, versículo 15 a 17. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Fará com que pessoas, através da obra dele, se arrependem e que se reconciliem com Deus, o ministério de reconciliação com Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. E essa é a nossa responsabilidade hoje em dia, continuando com essa responsabilidade de João Batista, para prepararmos um povo para a segunda vinda de Cristo. Aliás, como leem isso, está no nosso, digamos assim, na nossa insígnia, ou coisa, ou que chama isso, a Igreja de Deus Unida, pregar o Evangelho, preparar um povo. Exatamente o que estamos a fazer. Preparar o povo. É o que diz aqui. Um povo preparado. É a nossa responsabilidade, queridos irmãos, preparar um povo. E como é que preparamos o povo? Começa na família, na casa, entre os pais e os filhos. Vejam também Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Começando no versículo 15, diz assim. Está a falar acerca de Pedro, a dar o discurso aos israelitas que estavam aí no dia de Pentecostes, e disse: de sorte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. Foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo, não foi Jesus Cristo que se ressuscitou a si próprio, foi Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Se a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Foi o caso desta cura deste coxo. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Queridos irmãos, tempos de refrigério vêm quando recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos refresca, que nos muda a nossa maneira de ver e pensar, e que envia o Cristo que já vos foi designado Jesus. Envia o Cristo para a segunda vinda de Cristo, o qual é necessário que o céu o receba. Sim, é necessário que o céu o receba. Sim, o céu tem Jesus Cristo hoje em dia, até aos tempos da restauração de todas as coisas. E antes de Cristo vir, a obra que Ele está a fazer está a preparar uma liderança através de restauração, restaurando uma liderança, preparando uma liderança, preparando a igreja para estar pronta, para se ataviar. Para quando Jesus Cristo vier, esta liderança está pronta para liderar
o mundo da manhã com ele como reis debaixo do Rei dos Reis e como senhores debaixo do Senhor dos Senhores. Queridos irmãos, nós estamos neste período de prepararmos-nos para a segunda vinda de Cristo. Como lemos em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, para converter o coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, a não ser que vá trazer uma maldição à terra. Queridos irmãos, para isso, para estarmos preparados, precisamos, digamos assim, dos 3 Cs essenciais do verdadeiro cristão. Quais são os 3 Cs essenciais do verdadeiro cristão? Convicção, compromisso e coragem. Convicção, isto é, estamos convencidos e não só convencidos, convictos no coração. Estamos comprometidos a fazer o que estamos convencidos. E temos a coragem de o fazer. Por exemplo, você está a ouvir estes sermões da Igreja de Deus Unida. Você ficou convicto? E se você ficou convicto, você comprometeu-se a mudar? E se comprometeu a mudar, tem a coragem de o fazer? E o que é que convence a você? Não sou eu. O que convence a você é o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. O Espírito de Deus e a Palavra de Deus são os 2 agentes de convicção. Os agentes que o fazem um convicto, completamente convencido. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 16. João, capítulo 16, começando no versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, isto é, o ajudador, o Espírito de Deus, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá, convictará, fará com que o seu coração esteja mesmo realmente convencido, convicto. Convictará. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Temos que nos arrepender. Precisamos de ter domínio próprio para nos arrepender. Da justiça. O que é justo de acordo com a lei. A justiça de Deus. Não é a minha justiça. Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Até à segunda vinda dele. E de juízo. Isto é que vai haver um julgamento. Porque eu vou para o Pai. Perdão, e de juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Não é que vocês estão a ouvir vozes. Não fala por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá anunciar.
Como é que o Espírito fala conosco, então? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Veja em João, capítulo 6, 63. João, capítulo 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras de Jesus Cristo, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Aqui vê-se que as palavras de Jesus são Espírito e verdade. Digamos assim, o Espírito de Deus e as palavras são aqui equiparadas ou igualados como os dois agentes de convicção. Veja também em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem aceitou a nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Nós, como ministros da Igreja de Deus, pregamos da palavra de Cristo. Mas a pregação é necessária além de ler e estudar a Bíblia. A pregação dos verdadeiros ministros de Cristo é necessária, como diz aqui. Queridos irmãos, e por isso não é só a palavra, é o Espírito. O Espírito de Deus que vem pela palavra de Deus. Estes dois agentes de convicção. Queridos irmãos, muitas pessoas demonstram, digamos assim, uma conversão física. O que é uma conversão física? Guardam o sábado, mas estão de facto convertidos espiritualmente por simplesmente guardar o sábado? Alguns guardam os dias santos. Estão de facto convertidos espiritualmente se guardam o sábado e os dias santos? Queridos irmãos, precisamos de estar convictos no coração para mudar. E essa convicção conduz a um compromisso, e esse compromisso precisa de coragem. Essa convicção faz com que você mude e faz um compromisso a mudar a sua vida. E você depois tem a coragem de o fazer, embora vai ter grandes dificuldades. Precisa de coragem. Se você está a viver o verdadeiro caminho de cristão, e se você está a aprender isto, e está a começar a andar neste caminho, e está convicto, e fez o compromisso, e começou a fazer este compromisso, você vê que precisa de coragem. Queridos irmãos, precisamos nos arrepender e fazer as primeiras obras. O que é as primeiras obras? O que é as primeiras obras? Vejamos aqui em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 e 3 tem 7 cartas ou 7 mensagens à igreja. Está claro?
há várias maneiras de ver, e estas 3 maneiras de ver estão corretas. Todas elas estão corretas. Primeiro, é igrejas que existiam nessa era em que as cartas foram escritas a essas igrejas, e há certas coisas físicas dessas igrejas que têm significados espirituais que é interessante estudar e aprender. Segundo, são eras da igreja através dos séculos. Isso também é verdade. E terceiro, são atitudes cristãs que podem existir em todos os cristãos, por isso é que diz, ao fim de cada uma dessas cartas, das 7 mensagens às 7 igrejas, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque são pontos que são aplicáveis a todos os cristãos. E a primeira igreja, a igreja em Éfeso, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, isto é o líder da igreja em Éfeso, a liderança, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é esse? É Jesus Cristo. Vocês podem ler isso no capítulo 1 deste mesmo livro, do Apocalipse, versículo 13, e veem que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que está a dar esta mensagem às igrejas, e aqui está a dar a mensagem à igreja em Éfeso. São mensagens do próprio Cristo, da cabeça da igreja, a nós. Depois veja o que diz aqui no versículo 2 a 4. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Sim, há muitas pessoas que se declaram que são cristãos e não são. E os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, do verdadeiro nome de Cristo, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sim, e o primeiro amor pode-se ver, como diz, é aquele entusiasmo inicial pela verdade, e que uma pessoa está horas e horas a estudar a Bíblia e está entusiasmada quando estamos a aprender. Vemos estas publicações, guias de estudo da Bíblia, que a Igreja de Deus Unida dá a vocês começam a ler, estão todos entusiasmados e ficam todos excitados e estudam por horas e horas e horas e horas. Sim, existe um grande amor pela verdade nesses primeiros dias. Mas é isso o que se refere aqui acerca de abandonar o primeiro amor? Ou é mais que isso? O primeiro amor é mais que isso, queridos irmãos. É mais que isso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. À prática das primeiras obras. Queridos irmãos, este entusiasmo inicial não é a prática das primeiras obras. Queridos irmãos, isto é um assunto muito sério. Porque diz assim, porque senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isto é assunto sério. Assunto sério. Você está na igreja há vários anos. Você caiu da prática das primeiras obras? O que é as primeiras obras? O que é que Deus nos deu como uma responsabilidade a ministrar? Sim, temos que ministrar o reino de Deus. Mas como podemos ser parte desse reino? Sim, precisamos ser justificados. Somos feitos justos pela justiça de Deus
perante Deus. Como? Como é que somos justificados perante Deus? Há algo que temos que fazer? Ou foi Jesus Cristo que fez por nós? Vejamos em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é a nossa responsabilidade de ministrar? É de ministrar o ministério de reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai. Foi a obra de Elias que apontou as pessoas para se reconciliarem com Deus. Uma obra de reconciliação, pais com filhos e filhos com os pais. Uma reconciliação, é uma obra de reconciliação. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou a palavra da reconciliação. Essa é as nossas primeiras obras. Qual foi a primeira obra? Ficamos reconciliados com o Pai. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Rogamos, pedimos, por favor, trabalhem nestas primeiras obras de reconciliação com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando somos reconciliados, somos justificados de graça, para sermos feitos justiça de Deus. O ministério de reconciliação tem a ver com as primeiras obras. Queridos irmãos, como é isso? Para isso precisamos seguir os preceitos mais importantes da lei. Precisamos de seguir os preceitos mais importantes da lei. Se praticamos a liderança de Elias para ter esta reconciliação de pais com filhos, precisamos de praticar os preceitos mais importantes da lei. Quais são esses? Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciando os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Sim, as outras deves continuar a fazer, mas estas deves-te pôr primeiro. Queridos irmãos, se soubéssemos praticar um bocadinho melhor estes preceitos mais importantes da lei,
não tínhamos divisões na igreja. Como é que eu sei que eu pequei? Pela lei de Deus. Somos julgados. Tem que haver justiça. Primeiro, justiça. Quando estamos convictos dos nossos pecados, pedimos perdão. E depois Deus é fiel e justo e perdoa os nossos pecados. E por isso nos dá o segundo preceito dos mais importantes da lei, que é a misericórdia. Primeiro a justiça, arrependemos-nos, pedimos perdão, Ele nos dá a misericórdia. E depois Ele nos diz: anda em fé, não peques mais. Tal como Ele disse à mulher que foi apanhada em flagrante no ato de adultério, como podem ler em João 8, no versículo 1 ao 11. Queridos irmãos, isso é andar numa posição reconciliada com Deus e com Cristo. Isso é as primeiras obras. Como devem recordar, há 2 grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, digamos assim, ou a vida. E em segundo, amar o próximo. Isto é, andar numa posição reconciliada com o próximo. Esses são as primeiras obras que nós devemos ter de reconciliação. E nesse mesmo processo, se você tiver um discordo, ou uma disputa de qualquer coisa com o seu irmão, ou com o seu irmão, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, não varras os problemas debaixo do tapete, como se fosse lixo, mas precisamos resolver o assunto. Como Mateus 18:15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E fala com ele. E faz tudo quanto possível para haver paz. E também diz em Efésios 4, versículo 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por isso, tentem resolver isso hoje mesmo. Mesmo que tenham que falar acerca desse assunto até às horas avançadas da noite para haver paz na família. Porque começa esta liderança de Elias, começa no seu lar, na sua casa, entre o marido e a mulher, e depois os filhos com os pais e os pais com os filhos. Esta é a responsabilidade de Elias, a responsabilidade de reconciliação, e isso é o que nós estamos convictos do pecado, estamos comprometidos e temos a coragem de o fazer. E vocês sabem, como Jesus Cristo disse, quando você tiver um problema com uma pessoa, não é falar, por exemplo, em Mateus 5, que diz, você não diz não só matar, mas se vocês têm pensamentos errados ou dizem uma coisa má com essa pessoa, vocês já mataram no coração. E por isso depois diz, quando tu vais orar e sabes que tens um problema com o teu irmão, ou com a tua irmã, ou com um membro da tua família, não tragas o presente ao santuário, isto é, não continuas a orar, mas para e vai fazer paz, vai te reconciliar com o teu familiar, com o teu parente, com os teus filhos, e depois continua a orar. Deus não está satisfeito com pessoas que não estão reconciliadas. Isto é, pura e simplesmente assim. As primeiras obras, queridos irmãos, é o ministério de reconciliação. Como?
praticando justiça, misericórdia e a fé. Irmãos, nós precisamos disto. Nós precisamos de praticar reconciliação. É a obra de um líder segundo Elias. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 3, versículo 10 e 11. 1 João, capítulo 3. Versículo 10 e 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Temos de ter esta reconciliação e amar o nosso irmão com carinho para nos reconciliarmos. Diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 8. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. O amor cobre uma multidão de pecados. Como? Como? Se você vê o irmão pecando, vai dizer, olha, vou orar por ele, e eventualmente ele vai parar de pecar? Não é isso que os coríntios estavam, os irmãos em Corinto estavam a fazer, quando Paulo os corrigiu e disse a ele, em 1 Coríntios capítulo 5, disse assim, ele esse que fez tal acto, seja entregue a Satanás, a fim de que seja salvo. Precisa de ser corrigido. Não podemos permitir esse pecado continuar na igreja. Queridos irmãos, este tipo da parte mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, é onde nós somos mais fracos. Para sermos líderes, para cumprirmos a liderança de Elias, para crescermos neste ponto, precisamos de estar preparados a ajudar Cristo a reconciliar o mundo inteiro. Precisamos de aprender a reconciliar o mundo inteiro. Queridos irmãos, o problema hoje em dia é que vivemos numa sociedade em que há muitos problemas. Muitos problemas. Vê-se sociedade em que os homens não são homens. Os homens não têm a responsabilidade de homens. Não cumprem as suas responsabilidades como os líderes. E as mulheres tomam certas responsabilidades de líderes. Podem ler isso em Isaías 3. Nos versículos 1 a 7 e também no versículo 12. Os homens abdicam a sua responsabilidade. E as mulheres são condicionadas pelas manchetes, pelos jornais, pelas coisas do mundo à nossa volta, a serem sedutoras sexuais. Basta olhar para as revistas. E por isso temos uma exploração sexual. E Paulo escreveu desta sociedade. Vejam
em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado, isto é, treinado, o coração treinado, na avareza, isto é, nas práticas cobiçosas, sexuais e coisas assim. Filhos malditos. Queridos irmãos, é o mundo hoje em dia. As manchetes demonstram resultados de abortos, de assassinato de bebés em gestão. Vê-se nas notícias recentemente vídeos de virarem os bebés na gestão no ventre da mãe, ainda vivos. De maneira para que quando tirarem os órgãos destes bebés ainda vivos no ventre da mãe, não estragarem os órgãos que já foram comprados e pagados por pessoas. Coisa terrível, irmãos. Vê-se uma sala de aula, um feto de 4 meses num frasco de um bebé. Vê-se o resultado de doenças transmitidas sexualmente que são resistentes aos antibióticos. E, infelizmente, os adultos estão a dar mau exemplo. Homens nus no centro do palco em Paris. O Canal 4 na Inglaterra a transmitir programas de televisão com sexo ao vivo durante o programa. Queridos irmãos, é o mundo em que vivemos. É o mundo em que vivemos. E as pessoas dizem, mas a sociedade mudou, vocês têm que se ajustar, porque agora as coisas são diferentes, e as pessoas ficam, tu és antiquado. Você precisa estar em sintonia com o mundo em que vivemos. Queridos irmãos, as leis de Deus não mudaram. A natureza humana não mudou desde os dias de Adão e Eva. Desde o Éden, a natureza humana não mudou. A palavra de Deus é a mesma. Os dois grandes agentes de convicção são a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus e não mudaram. Se você vai ensinar a uma pessoa, ensinar a palavra de Deus, e se a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus não estiverem presentes, não há convicção. Não há maneira de convencer. Você não vai convencer ninguém. Precisamos de pregar a palavra e precisamos de amar a palavra de Deus. Precisamos de esconder nos nossos corações as leis de Deus e os princípios de Deus, como diz em Salmos 119, versículo 11. Irmãos, o que precisamos de fazer? O que precisamos de fazer? Lembram-se da mensagem de Josué que diz, no capítulo 24, versículo 15, que diz assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, esta é a liderança de Elias que Deus busca em você e em mim. Nós temos que ter uma estratégia, um plano de ação para vencer esta maldade do mundo. Precisamos de ser líderes cristãos. Precisamos de ter uma liderança cristã.
Precisamos de lembrar de Efésios 5, onde diz que os homens servem e dão a vida pelas mulheres. E as mulheres são submissas aos homens no Senhor. Os filhos obedecem aos pais. Os pais amam os filhos. Esta é a liderança de Elias que começa em casa. Como lemos em Malaquias, ao fim do capítulo, que diz: se não convertermos o coração dos pais aos filhos antes da vinda de Cristo e os filhos aos pais, se não fizermos esta obra, Deus destruirá o mundo. Mas Ele não vai destruir, porque alguns de nós estamos a nos preparar para estarmos prontos, para nos aprontear como a noiva de Cristo, à vinda de Cristo. Irmão, peço que você tenha a convicção, o compromisso e a coragem de praticar as primeiras obras, que são as obras de reconciliação para com Deus e para com o próximo.